Aleluia. O tema já está aqui? Amém. Pode pôr. E aí? Hã? Pastor, eu acho que você, queridos, eu sigo a inspiração, amém? A gente já falou de marido e mulher, a gente vai falar, inclusive eu quero deixar aqui já esse cartaz, né, esse aviso. No próximo domingo pela manhã, nós vamos receber o pastor Neemias. Pastor Neemias, isso, glória a Deus. O pastor Neemias, ele é pastor do Verbo da Vida da Vila Matilde. Ele é alguém muito experiente na área em que ele vai tratar conosco aqui, ele vai falar sobre as finanças dentro da família. Amém? Queridos, vai por mim, venha com o coração aberto, né? Assim, a questão financeira é uma das causas muito grandes, dos grandes problemas que nós temos dentro de casa. Amém? Então gera expectativa no teu coração e participe, vai ser muito bom. Amém? E hoje nós vamos falar aos solteiros, às viúvas, e a você que talvez não tem. Pastor, eu sou casado, posso ir? Não, querida, pelo amor. Deus conta com você para ser auxílio para algum solteiro. Você imagina você estar lá no seu trabalho e aí vem um solteiro lamuriar alguma coisa, você diz, não, peraí, que eu aprendi esse negócio lá na igreja. Amém? A Bíblia, ela sempre vai funcionar para mim e para você. Ou ela é remédio ou ela é antídoto. Amém? Então ela pode estar te vacinando mesmo para coisas futuras. Glória a Deus. Eu quero começar dizendo que está tudo bem você ser solteiro. Está tudo bem em você não ter alguém do seu lado. Pastor, é que acabou de ter o Dia dos Namorados. E tudo que eu vi era casalzinho. Até eu que sou um casado fico injuriado com tanto de foto de casal. Né? E parece que todo mundo é mais romântico que você. E todo mundo... Ei, está tudo bem você ser solteiro. E você precisa entender isso. Não existe um versículo na Bíblia que diz que para você viver os planos de Deus para a sua vida, você precisa estar casado. Não existe. Não existe um versículo que diz, enquanto solteiro, Deus se fechou para ele. Mas quando se casou, todos os planos que Deus tinha foram revelados. Não existe. Pelo contrário, a Bíblia fala aos solteiros. A Bíblia fala a pessoas que não estão com alguém ao seu lado. Glória a Deus. Eu quero começar dizendo, você não precisa abrir, mas eu quero ler esses versículos. Jesus diz algo interessante antes de ele partir. Ele diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus disse a nós, aos solteiros e aos casados, eis que estou convosco todos os dias. Você pode repetir comigo, todos os dias? Sabia que todos os dias inclui feriado e finais de semana? Quer uma noção disso, por exemplo? Digamos que agora você recebe a informação que você vai trabalhar todos os dias. Você já ficou cansado? Pastor, ninguém aguenta trabalhar todos os dias. Aí talvez você disse, eu sou essa pessoa. Esse culto está sendo para mim. Mas entenda uma coisa, quando você fala de todos os dias, é essa coisa de você ter essa convicção. Poxa, amanhã eu tenho que trabalhar, e terça eu trabalho, e quarta eu trabalho, e quinta eu trabalho, e sexta e sábado. Todo dia eu faço isso. Todo dia você escova o dente. Deveria. Existem coisas que nós fazemos todos os dias. Então você sabe o que é todo dia fazer algo. A Bíblia está dizendo que Deus está com você todos os dias. Nós talvez por um ensinamento errado, tivemos o entendimento que Deus habita nesse lugar. E é um ensinamento errado, porque de fato Deus não habita nesse lugar. Deus não veio para cá quando se tornou igreja, enquanto era fábrica, Deus não estava. Virou igreja, agora Deus está aqui. Amanhã ou depois, se a igreja sair daqui, Deus vai... Não, Deus não fica aqui. Deus está dentro de mim e de você.
Amém? Então esse ajuntamento é o ajuntamento dos santos, é o ajuntamento das pessoas que entenderam, que tiveram, que têm Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E eles se ajuntam, nós nos ajuntamos para adorar a Deus, para entregar a Deus o nosso culto racional. Amém? Agora você precisa ter convicção. E por quê? Solteiro sim, sozinho nunca. Eu sei que essa é uma frase talvez conhecida por aí no mundo, sei lá, no mundo. Mas aí deturparam, porque essa é uma frase nossa. Essa é uma condição nossa. Essa é uma condição do Filho de Deus. Porque o mundo talvez pegou essa frase para dizer, eu não estou apegado a ninguém, eu não tenho compromisso com ninguém, porque eu sou de todo mundo. Não, aleluia não. Aleluia para isso não. Nada de aleluia para isso. Sem aleluia. Amém. Então, queridos, preste atenção, porque o mundo diz, você não tem compromisso com alguém, porque afinal de contas, você está experimentando, você está testando, você está vendo quem vai ser. Eu me lembro quando eu estava me relacionando com a Camila, e aí então eu trabalhava no escritório, que eu era constantemente assediado no escritório. E então as mulheres, sabendo que eu nunca tinha transado com ela, as mulheres começaram, e o que você acha da gente aqui? E eu firme, não, eu tenho um compromisso, eu amo ao Senhor, aquela coisa toda. Mas se você nunca transou com ela, como que você vai saber que vai ser bom? Você está aí, pastor, e como foi? Cria vergonha na sua cara. O que eu quero dizer a você, querido, e aí eu lembro que na época eu perguntei e falei, quem foi que disse que você é boa? E quem foi que disse que você começou sendo boa, se é que você se julga boa? A grande questão é que aquilo que nós não sabemos, nós vamos aprender juntos. O mundo vai colocar sobre mim e sobre você pressão o tempo todo. E é desde sempre. E até por gente que não está tão mal intencionada. Talvez a tia nas festas, ela não está tão mal intencionada. Mas ela vai para você dizer, e aí, arrumou um namoradinho? Tá com o namoradinho? Arrumou um namoradinho? E aí, o namorado? Então o mundo está o tempo todo dizendo, você precisa namorar. E quando você namora, vai casar quando? Para de enrolar, vai casar quando? Tem que casar, hein? Casou. E o filho? Eu quero um neto. Cadê o filho? Nunca está bom. Nunca está bom. A grande questão é que se você entrar nessa vibe de suprir a necessidade ou a imposição, ou aquilo que o mundo tenta impor sobre a sua vida, você vai ser um refém. E é por isso que você precisa entender, eu não vou me relacionar com alguém porque eu estou sozinho. A Bíblia diz que eu e você, se entregamos a nossa vida a Jesus, nós não estamos só. Se você não entender isso, você vai querer colocar no outro uma coisa que ele não vai poder te dar. Querido, antes mesmo de você, e se você casou na ideia de que é o seu cônjuge que vai te completar, que vai te dar a alegria que você precisa, que vai te... vai dar ruim. Vai dar ruim. A Camila não pode dar a minha alegria que Deus me deu. Então entenda, quando nós nos casamos, foi a união de duas pessoas que eram plenas em Deus. Romanos 5,5 diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou, repete comigo, derramou. Você sabia que derramar é derramar? Se eu vier com conta-gotas aqui e fazer assim, é derramar? Não. Derramar é derramar, é espalhar. A Bíblia diz que Ele derramou do seu amor sobre a minha e a sua vida. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deixa eu emendar em outro versículo que diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira.
Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Amém? Preste atenção. A Bíblia fala de uma condição em que todos nós estávamos. A Bíblia só fala de dois tipos de pessoas: os mortos e os vivos. Todos nós éramos mortos. E aí eu estou falando de morto espiritual. Nós estávamos mortos espiritualmente. A Bíblia diz, se você voltar, lá em Gênesis, a Bíblia dá uma ordem a Adão. Diz que ele não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Amém? Então ele desobedece. A Bíblia diz que se ele comesse, certamente ele morreria. Mas se você conhece o texto, você sabe que ele comeu, ele desobedeceu e ele não morreu. Ele teve depois Caim e Abel, você não sabe disso? Ele não morreu. Então de que morte era aquela que a Bíblia estava falando? É justamente da morte espiritual. O homem, quando desobedece, ele fica separado de Deus por conta do pecado. Então o pecado afastou Adão de Deus. Era o abismo que existia entre a humanidade e Deus. Você está aqui? Então a Bíblia diz que todos, quando nascem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é por causa do seu pecado. Adão pecou e essa porta foi aberta. Todo mundo que nasce depois de Adão é um pecador. Então todos nós estávamos nessa condição de sermos pecadores, separados de Deus, mortos espiritualmente. Mas isso muda o dia que a palavra entra em você e você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então a Bíblia diz que uma vez que você reconhece Jesus, e pode ter sido num culto, num apelo, você faz o apelo no final, quem aqui quer entregar sua vida a Jesus? E você diz eu. A Bíblia diz que quando você faz essa oração, crendo com o seu coração e confessando com a sua boca, você nasce de novo. A Bíblia diz que você é vivificado. O Espírito de Deus se une ao seu Espírito e ambos são um só. Você tem noção de quão poderoso isso é? Então a Bíblia diz que de morto espiritualmente, você agora é um vivo. Você é alguém que está vivo. Você agora é lâmpada. Você agora é sal. Você agora foi reconciliado com Ele. Você está aqui. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque se você não tiver consciência de quem você é hoje em Deus, você vai se conformar em viver uma vida como vivia antes. E a Bíblia fala sobre isso. Sobre a importância de você renovar sua mente e entender a sua posição hoje. Se você entender que você hoje é alguém vivo em Cristo Jesus, você não vai aceitar se relacionar com alguém que ainda não entregou a vida a Jesus. Aí você diz, pastor, mas é porque então eu só posso namorar, eu só posso casar com alguém da igreja? Não é alguém da igreja, é alguém vivo. Amém? Eu vi esses dias uma pessoa fazendo uma enquete, ou mandando uma perguntinha para o pastor, dizendo assim, pastor, encontrei o meu futuro marido. Ele é lindo, ele é cheiroso, ele se veste bem, ele é trabalhador. Nossa, ele só não tem Jesus. Tem problema? Aí o pastor disse assim, não tem problema não, ele só é um morto, cheiroso, arrumado. E já inventaram um filme para esse tipo de coisa. Sabia? Um desenho, chama A Noiva Cadáver. Eu estou falando sério. A Bíblia fala a respeito disso. Não existe namoro evangelístico. Não, pastor, eu vou me relacionar com ele. Assim, ele não pensa como a gente pensa. Não se trata de pensar. É uma mudança de natureza. A Bíblia diz que comunhão que existe entre as luzes e as trevas. Então você precisa entender, você hoje não está sozinho, você não depende do amor de uma outra pessoa, você é pleno em Deus, você é suprido em Deus. E quando você tiver essa consciência, ainda que você queira namorar, ainda que você queira casar, vai ser diferente. Aleluia. Abre comigo, por favor, 1 Coríntios. Tudo bem você ser solteiro?
Nosso final de semana está bem agitado. Ontem pela manhã eu fiz um casamento, celebrei um casamento. À noite eu e a Camila ministramos para casais lá no Verbo da Vida em Interlagos. E é maravilhoso, querido, compreender o projeto de Deus para a família. Amém? Mas Deus não projetou a família e disse, vai lá, faça na força do teu braço, se vira, dá seus pulos. Existe orientação. E coisas que talvez se você não compreender agora, que você não está atrelado a alguém, vai te trazer muito prejuízo quando você estiver envolvido com alguém. A maioria dos problemas que nós enfrentamos dentro de um casamento são coisas que a gente trouxe da época de solteirice. Afinal de contas, você tinha ali um modo de pensar e se não mudou, eu costumo dizer que você precisa trocar os chips. Se você é solteiro, você precisa trocar e pôr de casado quando se casa. E quando vem um filho, instalar a atualização. Se não instalar a atualização, vai rodar com problema, vai travar, vai dar ruim. Amém. Você achou? 1 Coríntios 7, 32. Olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado, preocupe-se com as coisas. Vocês estão aqui? Vou de novo. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado, preocupe-se com as coisas do... E em como agradar... 33. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e em como agradar a sua mulher. Marido não precisa daquele cutucão. Não vejo necessidade. Você está aqui. A Bíblia fala como o solteiro deve se portar. E não é porque, queridos, Deus precisa de trabalhadores solteiros. Não é isso. Se você, enquanto não tem alguém ao seu lado, fisicamente falando, não se encher das coisas corretas, vai fazer com que você pense precipitadamente ou erroneamente acerca de coisas que Deus deseja preservar. Pastor, eu não sou solteiro, eu já namoro. Talvez esse seja um outro engano. Se você namora, você é solteiro. E solteiro vive como solteiro. Você está aqui? A Bíblia diz então, o solteiro cuide das coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. É na solteirice que você faz isso, querido. Pastor, mas eu já tenho mais idade, isso não é para gente jovem? Não, a Bíblia diz que é para solteiro. A Bíblia vai falar também os viúvos. Você está aqui? Eu sei que o viúvo, ele passa por uma outra condição, querido. Ele viveu uma situação que de alguma forma aquilo foi arrancado dele. Então, em Deus nós sabemos que existe a restauração, existe o consolo, existe o tratamento das feridas, daquilo que foi machucado. Mas existe em Deus também os próximos passos. Existe em Deus também aquilo que Ele deseja e tem para o futuro. Você está aqui. Salmo 37, 4 diz, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Pastor, Deus tem a minha cara metade? Deus tem a minha tampa da panela? Deus tem os meus outros 50%? Não é Deus quem tem isso para você. Não é Deus quem escolhe o seu cônjuge. Você está aqui? Você já pensou se fosse Deus que tivesse cada um? Então assim, Deus que tinha a Camila para mim. Ok? E aí você diz, nossa, eu olho e vocês... Hoje a gente está bem melhor, mas a gente só deu certo, querido, porque Deus está no nosso relacionamento. Eu não conheço alguém tão diferente como eu e a Camila. Aí talvez você diz ela, né, pastor? Mas o Senhor mesmo. Mas é esse entendimento, querido. Eu estava falando o quê? Isso, exatamente. Perdão. Não é que Deus tenha a sua cara metade, porque se nós pensássemos que Deus então tem a pessoa exata para quem vai casar,
Se o primeiro casou errado, ele degringolou tudo. Se cada um tem seu parzinho, o primeiro que casou errado foi com a mulher do outro. E agora? E quando deu o divórcio? Não, não é isso. Agora entenda, você pode sim, uma vez que você está em Deus, buscar em Deus. Queridos, entenda uma coisa. Se você tem muitos filhos, você conhece os seus filhos. E nesse caso, Deus, como sendo o nosso Pai, Ele sabe quais são os filhos que são tementes a Ele, que amam ao Senhor, que obedecem. E aí Ele tem prazer em unir esses filhos, que têm o mesmo propósito, o mesmo desejo de crescer, o mesmo desejo de avançar. Tudo que você precisa fazer é estar com o Senhor, porque se enquanto você está servindo ao Senhor, você vai sendo edificado, você vai sendo tratado, você vai amadurecendo, enquanto está se dedicando às coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. É isso que o texto está dizendo. Salmo 119, 9 diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Ele responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Esse mesmo texto, na versão A Mensagem, diz assim: como pode o jovem viver uma vida pura, completa, absoluta, genuína, seguindo cuidadosamente o mapa da tua palavra? Você vai ter sempre a escolha. E o resultado da tua escolha vai refletir, querido. Você vai colher o quê? Enquanto solteiro, do que você está se preocupando? Enquanto você não está se relacionando com alguém, o que você tem feito? Eu me lembro que uma vez conversando com uma pessoa, ela era solteira e veio conversar comigo dizendo: pastor, eu quero me casar. E eu disse: Falei: você tem mais ou menos assim uma ideia de como é que você procura, o que você espera ver em um homem? E eu conheço um pouco a pessoa e ela começou a dizer: sim, eu espero isso. E ela começou a falar e eu olhava para ela. E acho que viu o meu semblante um pouco diferente. Ela disse: quem foi, pastor? Eu falei: você não acha injusto você encontrar alguém desse jeito? E ela disse: por quê? Eu falei: porque você não é metade do que você está querendo. E ela na hora ficou assim. Eu disse: querida, por que você não busca você se desenvolver? E a gente está falando, querido, se a gente fala de anos atrás, a gente tinha um perfil de solteiro. Se a gente fala de solteiros dessa era, agora, a gente está falando de, assim, é uma disparidade muito grande. E eu estou falando talvez do que aconteça lá fora, porque você vai conversar com um solteiro hoje, ele sabe tudo sobre o videogame. Na nossa época, a gente como solteiro sabia de coisas. Você sabia trocar uma resistência de chuveiro. Você sabia trocar uma tomada. Você sabia arrumar uma coisa. Então, naquela época, eu solteiro, eu lembro quantas coisas eu já fazia. Então, quando você casa, você está amadurecido em coisas que precisam dentro de uma casa. Agora, se você nunca fez isso, existe a profissão do nosso amigo ali. Não é marido de aluguel que fala, né? É conhecido assim. Ele está ali, ele viu essa lacuna, essa necessidade, e se os solteiros se prepararem, eu vou montar uma empresa para suprir. Mil serviços, né? Amém. Mas, queridos, a Bíblia está falando como eu devo manter pura a minha conduta. E de verdade, você precisa estar em Deus, consciente que você não está sozinho. E se você, quando solteiro, não percebeu isso, você está apoiando no seu marido ou na sua esposa uma coisa que ele não pode te dar. Querido, o casamento em Deus não é a união de duas metades. É a união de duas pessoas inteiras, que em Deus eram plenas, eram felizes. Já viu a historinha da menina que está na igreja e chega um rapaz, e ele se interessa pela menina e vai conversar com ela. E ele diz: eu estou olhando você, te acho lindo e quero namorar com você. Ela diz: não, você nem entregou sua vida a Jesus ainda. Então ele continua na igreja e num culto ele atende o apelo e vem e entrega a vida a Jesus. Ele chega para ela e diz: e aí? Já entreguei a vida a Jesus. Bora? Ela diz: não, você nem batizou nas águas ainda.
Ele disse, está certo. Batizou nas águas, passou um tempinho, ele foi conversar com ela. Ele disse, e aí? Entreguei a vida a Jesus, sou batizado. Quer namorar comigo? Ela diz, não. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quero você cheio do Espírito Santo, orando em outras línguas. Eu quero você. Aí disse que ele foi, buscou, conheceu, e ele foi cheio do Espírito Santo. E então ela percebeu que ele não voltou mais a falar com ela. Aí ela, incomodada, foi falar com ele e disse, e aí? Lembra que a gente conversava? Ele disse, sim, sim, mas agora eu estou esperando em Deus. Eu fico me perguntando, será que essa ânsia toda da gente querer alguém do nosso lado não é porque a gente está cheio de carne? E pouco cheio do Espírito? Calma, Karen. Karen pôs um com certeza. Eu fiz, será que não é? Será que a Bíblia não está dizendo que aquele que está cheio do Espírito não satisfaz a vontade da carne? Será que não é isso que Deus está querendo dizer a nós essa manhã? Como pode o jovem manter pura sua conduta, cheio da palavra? Você não vai, a Bíblia diz que eu e você não devemos nos amoldar com o que o mundo está pondo diante de nós. Você não tem a necessidade de ter alguém do seu lado, você não está sozinho. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. A Bíblia diz, Romanos 13, 14 diz, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. A Bíblia fala e nos orienta em como você fazer. Pastor, eu não estou com ninguém, mas assim, só eu sei os desejos que eu tenho. Pastor, eu não fornico, eu não transo com ninguém. Mas se você vê pornografia, você está errando do mesmo jeito. A Bíblia diz que você cheio do Espírito não satisfaz os desejos da carne. A grande questão é que tudo que você faz na carne é porque você não alimentou seu espírito. Eu lembro uma vez conversando com uma pessoa, disse, pastor, por que eu não posso transar com a minha namorada? Eu disse, porque a Bíblia diz que é errado. A fornicação, o sexo antes do casamento, a imoralidade sexual, ela é errada. Não, mas eu sei que é com ela que eu vou casar. Eu fiz, então, espera. Não, mas é que é tão bom, a gente queria fazer já. E aí eu conversando com eles, algo até mesmo que eu ouvi numa ministração. Querido, Deus não é um brincalhão que está brincando comigo e com você, te fazendo resistir uma coisa que é irresistível. Não é isso. Mas eu entendo pela palavra de Deus que a solteirice, ou a fase em que você ainda não está casado, é a fase onde você é treinado para coisas que vão ser importantíssimas quando você estiver comprometido com alguém. Então o que eu entendo pela palavra de Deus, que enquanto você é solteiro, você precisa controlar os desejos da sua carne. Porque aquilo que você não controla na fase em que precisa ser controlado, qual vai ser o seu freio? Quando você tiver o sexo como algo liberado na tua vida. Se você é alguém que não consegue refriar, se você é alguém que não consegue se controlar, se você é alguém que nunca conseguiu ficar sem, o que vai garantir a você que quando você se casar, você talvez não vai ser tentado a olhar para uma outra mulher, a um outro homem? Vocês estão aqui? Então a solteirice, ela é justamente a fase onde você aprende a se controlar com desejos que são normais, são lícitos. Foi Deus quem colocou o desejo no homem e na mulher. A grande questão é que você precisa aprender a controlar, quando não é para utilizar daquilo. Para que quando seja algo liberado pela palavra de Deus, você possa usufruir, queridos, nadar de braçada. Você está aqui? Pastor, eu me casei e a gente não tinha esse controle. Hoje eu estou casado, me arrumei, e a Bíblia fala, né, com relação a você se casar ao viver abrasado ou subindo pelas paredes aí. A Bíblia fala a respeito disso. A grande questão é que se foi uma área que você não controlou enquanto solteiro, enquanto namorava, vocês precisam controlar dentro. E qual é o controle dentro? Ser cheio do Espírito. Querido, de verdade,
Sim. A maioria dos problemas que nós carregamos, se não todos eles, é carne. É carnalidade. E a Bíblia diz que você foi comprado com um alto preço para agora viver pelo Espírito. Eu lembro como isso foi libertador. Eu conhecia um casal que vivia uma vida normal enquanto namorados. E o dia que eles ouviram isso, eles disseram, vamos parar. Um virou para o outro e disse, não, a gente não faz mais, até a gente casar. E hoje eles vivem bem, tão plenos. Isso trouxe segurança para ambos viverem sua vida dentro do relacionamento. Você está aqui? Querido, não é porque Deus quer te tolir, Deus quer te privar, não é isso. Deus sabe o que é melhor para você no futuro. Ele conhece, Ele sabe os planos que Ele tem para mim e para a sua vida. A grande questão é quanto eu estou disponível a usar, a entrar nesse lugar onde Deus pode tomar conta. A impressão que eu tenho muitas vezes é que a gente vem e diz, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Mas para escolher o meu relacionamento, eu vou por mim. Deixa que eu escolho, deixa que eu vejo, não preciso da sua orientação. E a gente quebra a cara. Olha que coisa interessante o que a Bíblia fala. Em Provérbios 26, 18. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, está falando de um louco que atira brasas e flechas mortais. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu só estava brincando. A Bíblia fala inclusive de quem está brincando com o sentimento. Ela reprova esse tipo de conduta. Então nós precisamos ser sérios com aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, querido. Precisamos ser diligentes, inteiros, homens e mulheres de Deus. Não adianta você vir para a igreja e não praticar o que você tem ouvido. Vir à igreja não te torna um crente. Desculpa, não te torna. Vir à igreja não faz. Talvez vai ser até um mau testemunho, porque você vem na igreja e as pessoas lá fora olham para você e dizem, nossa, você não vai na igreja? Ir ao médico não me faz sair sarado. Eu preciso me submeter às medicações. Eu preciso me submeter àquilo que está sendo falado lá. Então, se você vem à igreja e aquilo que está sendo ministrado aqui pela palavra de Deus, eu não estou falando de coisas que eu inventei. A palavra está dizendo. O que o solteiro deve fazer enquanto solteiro? Cuidar das coisas do Senhor. Pastor, não faz mais nada? Ele não trabalha? Não, queridos, não é isso. A Bíblia fala com relação a estar envolvido na igreja local, estar envolvido em como agradar o Senhor. A Bíblia fala sobre isso. Pais, mães, vocês precisam ensinar seus filhos a servir na igreja local. Pastor, aqui não tem problema? Tem. Afinal de contas, nós estamos aqui. Amém. A grande questão é que a Bíblia diz que existe uma conduta para o solteiro. E a conduta do solteiro é agradar ao Senhor, é servir ao Senhor. Quero que todos os homens, o apóstolo Paulo falando, o meu desejo é que todos os homens sejam tais como eu também sou. O apóstolo Paulo não se casou, Jesus não se casou. E eles tiveram um ministério próspero. Amém. Quero que todos os homens sejam tais como eu também sou, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um na verdade, e de um modo de outro. E os solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom que permanecessem no estado em que também vivo. Pastor, o apóstolo Paulo está dizendo que eu não devo casar? Querido, é um conselho que ele dá. Porque ele foi alguém intenso nas coisas do Senhor. Ele viveu para o Senhor, ele disse, seria bom que todos vivessem como eu vivo. Porque ele mesmo diz lá na carta aos Coríntios, no capítulo 7, que aquele que se casa agora precisa cuidar da esposa. Ele divide as preocupações, ele divide os afazeres, ele divide a demanda. Ao passo que aquele que é solteiro se dedica inteiramente às coisas do Senhor. Está aqui? Mas ele continua dizendo, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casado que viver abrasado. Agora eu posso te dar um conselho bem em letras garrafais. Se você se casa com alguém por não conseguir se controlar em viver abrasado, possivelmente você vai ter um problema.
Se a tua carne é o que te conduz a um relacionamento, querido, vai dar problema. Pastor, mas eu converso com as pessoas, né? Eu digo, e aí, o namoro, tá santo? A pessoa diz, tá. Já conversei com outros que eu disse, mas vocês não têm desejo? Vocês não têm química? Eu disse, não, pastor, tem. Eu falei, então beleza, tá certo, se controla e espera pro tempo certo. Mas já conversei com outros e disse, pastor, não. Assim, a gente é tão santo que a gente não tem vontade de fazer nada um com o outro. Eu digo, então termina, meu amigo. Termina que não vai dar certo esse negócio, não. Você entende? Então não é aquela coisa de, ai, não. Pastor, a gente é tão santo que eu vejo como uma amiga. Não é isso. Mas é você ter o desejo, é você ter a vontade de se relacionar com aquela pessoa. E querido, por que eu estou falando do sexo? Porque o sexo é o que faz seu casamento um casamento. Amém? Você pode ser sócio de uma pessoa, você pode ser sócio dela na empresa, você pode criar os filhos junto, você pode fazer uma série de coisas. Mas se você não transa com a pessoa com quem você casou, ela é sua amiga. É seu brother, bro, e aí? Então isso é algo que faz parte do casamento. Mas não é algo que o solteiro deve viver. Nem as viúvas, né? Ou os viúvos. Eu me lembro que eu estava noivo da Camila e nós terminamos. A minha sogra deu um conselho interessante para nós quando nós estávamos nos relacionando. A gente teve um momento de briga, a gente tinha algumas discussões, algumas coisas, e ela sentou com nós dois e disse, eu vou falar uma coisa, e aí vocês pensam a respeito disso. Eu penso que é melhor chorar uma noite, 2 noites ou 3 noites, intensamente, do que chorar o resto da vida. Então ponderem mesmo, calculem mesmo, e vejam se vocês querem continuar com esse casamento, com esse relacionamento, ou se vocês choram agora, e cada um segue sua vida. Eu decidi chorar o resto da vida. Assim, nem toda escolha que a gente faz, ela é sadia, querido. É assim, é assim. Eu estou brincando, queridos, mas assim, é importante pensar e entender isso. Pastor, mas eu já estou tão apegado à família, querido, se trata de você salvar. Conversava com uma pessoa essa semana e ela dizia assim, eu pensei em terminar com o meu namorado, mas eu percebia uma nota dentro de mim, que era com ele que eu deveria ficar. E essa nota não era uma nota de nós dois juntos no motel. Entende? Você está aqui. E eu celebrei o casamento deles esses tempos atrás aí. Mas é isso. Não é Deus dizendo com quem você vai se casar. Eu lembro no início do nosso ministério, eu estou nesse ministério há um tempo, nós tínhamos muitos ministros solteiros que ministravam pelas igrejas. E eu me lembro que eu saí com um deles uma vez para almoçar e ele falava, toda igreja que eu passo, vem uma irmãzinha dizendo, Deus falou para mim que você vai ser meu marido. E ele dizia, então conversa com Deus porque ele não falou nada para mim. Amém. Então não é isso. Deus falou para mim, então querido, Deus precisa testificar. Já vi alguns absurdos de falar assim, Deus falou para mim que o meu marido, na verdade, está com aquela irmã ali. Ó. E eu falo, vai orar porque o Deus que você está ouvindo aí é outro, viu? Deus não faz isso não. Um amém, me preocupou. Querido, eu estou falando a respeito... Pastor, o que eu faço? Como eu escolher o cônjuge? Como alguém que está perto de Deus, alguém que ama a Deus mais do que vai amar você. A gente fala que na solteirice é a fase onde você vai conversar. Não é. Não adianta, se você ficar beijando, você vai ter vontade mesmo. A grande questão é que a solteirice é a fase onde você conversa, onde você conhece sobre tudo. A gente está nessa estrada há um tempo, querido. E era engraçado ver pessoas que estavam juntos há tanto tempo e você falava de uma coisa. E ela dizia, oxe, eu não sabia disso. Eu falava, o que vocês ficavam fazendo enquanto namoravam? Eu falo mais uma vez, Deus está simplesmente preservando a minha e a sua vida.
Deus está preservando a minha e a sua vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então não adianta, você vai ser cheio daquilo que você está se alimentando. Eu lembro de uma amiga nossa que trabalhava no jurídico de um hospital e ela começou a ficar horrorizada com o que ela estava ouvindo lá, com os conselhos. Ah, brigou com seu marido? Vai lá, trai ele. Ah, não está legal. Não, o tanto de homem que tem aí. Olha, queridos, o mundo caminha para essa perversidade. O mundo caminha para a banalização do que Deus instituiu como família. E isso começa sendo corrompido na solteirice. Então é a consciência, a plena convicção. Eu posso não ter alguém ao meu lado, mas eu não estou sozinho. Eu não estou sozinha. Eu não dependo de ninguém para a minha alegria. A minha alegria é plena em Deus. Não é homem nenhum, não é mulher nenhuma que vai te fazer pleno, querido. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Senão nós vamos talvez pegar um conceito que o mundo... E o mundo está caminhando para ficar cada vez pior. Estava vendo a estreia de um programa que vai ter aí, falando a respeito da promiscuidade mesmo, ou de como você pode viver os seus dias, sem de fato ter alguém fixo. Não, vamos lá, vamos se divertir, o mundo vai acabar. Eu não lembro quantos de vocês se lembram de uma ministração que eu trouxe aqui, mas eu peguei uma corda muito grande, e eu enrolei na ponta da corda um pouco de fita isolante, para diferenciar a cor da corda. A corda era amarela, grande, e um pedacinho que eu coloquei. E eu peguei aquela corda e eu disse, essa corda simboliza a eternidade. A eternidade com Deus. A Bíblia diz que somos eternos, a eternidade. Ele existe antes do nosso tempo, ele é atemporal. Então os nossos dias aqui simbolizam esse pedacinho. O que são os nossos 80, 70, 90, 100 anos, comparado com a eternidade? Nada. A Bíblia diz que é poeira. Que a nossa leve e momentânea passagem pela terra é tudo muito rápido. A grande questão é que a Bíblia diz que o que você vive aqui vai ecoar na eternidade. O que você faz aqui vai ecoar lá. Então eu não posso viver aqui, por menor que seja o tempo em que eu passe pela terra, eu não posso viver de qualquer jeito. Eu não posso viver ao meu bel prazer. E o que nós mais temos hoje são pessoas que querem viver aqui, à sua maneira, do seu jeito, mas estão convictas que vão passar uma eternidade plena com o Senhor. E a Bíblia diz que não é assim, querido. A Bíblia diz que eu e você precisamos fazer corretamente, enquanto estamos aqui, para que na eternidade possamos usufruir de tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas. Amém? Então não é vivendo aqui nessa terra do jeito que você quer. Se você entregou a sua vida a Jesus, você tem um dono. E tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando a cristãos. Eu estou falando a pessoas que decidiram entregar suas vidas a Jesus. Porque se não for assim, você vai viver do seu jeito. E novamente a gente fala do jugo desigual. Por que a Bíblia fala sobre o cristão e o não cristão? E nem é esse o termo, né? Sobre os vivos e os mortos espiritualmente. Todos aqueles que são vivos, eles têm uma pauta. Eles são guiados pela palavra. Se você não tem a palavra como prumo de vida, você vai fazer exatamente o que você quer viver. E aí quando solteiro, você tem a palavra que te norteia. Lembra como pode manter o jovem íntegra a sua conduta? Se enchendo da palavra. Então se o jovem cheio da palavra se casa, ele vai cheio da palavra para dentro do casamento. E ele se casou com alguém que está cheio da palavra também. Eu conheço alguns testemunhos de pessoas que o tempo todo elas eram, vai ficar para titia, você não vai arrumar ninguém, você vai... E ela disse, eu decidi fazer do Senhor o meu melhor amigo. Eu decidi fazer do Senhor o meu refúgio. E ela disse, alguém que eu nunca tinha percebido ser um bom partido para mim. Enquanto eu estava nesse lugar, em Deus, sendo amiga de Deus, Deus abriu os meus olhos e eu comecei a enxergar aquela pessoa que estava comigo o tempo todo.
Isso não é indireto para ninguém, ok? Ela disse, eu comecei a enxergar, porque em Deus os meus olhos foram abertos, e eu comecei a... E ela casou. Agora, pastor, eu preciso casar? Não. O apóstolo Paulo está dizendo, o meu conselho, eu até queria que todos vocês vivessem como eu vivo. Ele não está dizendo que é errado ser solteiro, e que nem você é obrigado a casar, não. Você só precisa estar bem onde quer que você esteja. Na fase em que você esteja vivendo. Aleluia. Você precisa crescer enquanto solteiro, servindo ao Senhor, profissionalmente, emocionalmente. Amém? Aleluia, 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 aleluia. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tito 2 diz, da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Fazendo boas obras, em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra o qual nada se pode dizer. Para aqueles que lhe se opõem, fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a vosso respeito. Amém. Existe uma conduta que o Senhor espera de mim e de você. Como casados, a Bíblia vai falar aos casados. Mas enquanto solteiro, ela vai falar aos solteiros como se portar. Nós não estamos atrás de alguém rico. Nós não estamos atrás de alguém bem-sucedido. Nós não estamos atrás. Se é que estamos atrás, se é que podemos usar essa expressão, devemos estar atrás de alguém que seja cheio de Deus. Enquanto você se enche de Deus. Amém. Agora, se você já se casou, mergulhe em Deus. A maioria dos nossos conflitos, elas são resolvidos. Quero dar uma dica para você. Ore com a sua esposa. Vocês têm um dono. Amém? Marido e esposa que entregaram a vida a Jesus, ambos têm um dono. Quando ambos decidem ir para o dono e orar, é Ele mesmo quem convence os corações. O problema é que nós estamos aqui, você. Se a gente fizesse assim, Senhor, Deus ia tratar com cada um. Amém. Querido, eu sei que você pode não estar solteiro. Pastor, eu vim hoje, assim, que legal. As coisas que foram faladas aí, mas para mim não serve. Eu torno a dizer, se abra para aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Se encha da palavra. Se encha da palavra. Viva uma vida sadia, correta. Se você está namorando com alguém, seja santo no seu namoro. Deus não sai de você quando você está namorando. Ele está lá. Ele está lá, presente. Amém? Eu fui pedir a mão da Camila em namoro. Eu já falei isso para vocês. Ela tinha 16? 15 anos de idade, eu fui pedir a mão dela em namoro pro pai dela. Eu tinha 16, ou às vezes 17, né? Eu quero namorar com a sua filha. Ele olhou para mim e disse, o que você tem para oferecer para ela? Em outras palavras, quem é você na fila do pão? Eu disse, não, vai, quando você for mais velho, quando você estabilizar, crescer, amadurecer, você volta. Depois de um ano eu voltei. Olha. Para depois de chorar o tempo todo, né? Eu voltei e ele disse, não, você ainda não conseguiu. Você ainda não está amadurecido. Então, depois de algum tempo, eu voltei e ele autorizou.
pastor, que história linda. Foi porque eu entendi, eu vi nela uma mulher de Deus. Eu lembro a primeira vez que eu a conheci, como ela falava das coisas do Senhor, e como ela queria viver o que Deus tinha para a vida dela, independente de, e ela falava de ir embora, e eu olhei para aquilo e falei, que loucura! Mas aquilo de alguma forma me atraiu, porque ela amava ao Senhor. Amém. Pai, mãe, ensine os seus filhos a amarem ao Senhor. E se eles amarem ao Senhor, eles vão ser ensinados pelo Senhor a ser a melhor esposa, o melhor marido, ou o melhor solteiro. Amém? E pare você de ser a pessoa que fica o tempo todo pro outro. E aí, vai casar não? E aí, vai namorar não? O mundo já faz essa pressão. Você como filho de Deus não precisa fazer não. Eu não sei se na carteirinha tem alguém aqui tem a carteirinha de cupido? Para de querer ficar arranjando gente para fulano, para Beltrano. Talvez você está sendo a pressão que está atrapalhando a caminhada dos solteiros da nossa igreja. Confesso a vocês que eu já pensei. Estou orando como que eu faria isso. De um jantar de solteiros. Ó. Tá vendo? Bem tímido, mas... Já conversei com alguns pastores dos Verbos da Vida a respeito disso. Talvez a gente amadureça a ideia. Mas entenda, pastor, você faz um jantar desse para levar as pessoas para o casamento? Não, querido. Lembre-se que eu estou te dizendo, você não tem necessidade de ter alguém. E está tudo bem se você não quiser, desde que você esteja bem com o Senhor. Entenda, isso é importante. Porque talvez você seja a pessoa que diz, eu não quero me relacionar com alguém, com ninguém. Eu quero viver sozinho. Mas você é a pessoa mais carrancuda, mais chata, é a pessoa mais horrível de estar junto. E aí você convivendo um pouquinho percebe que não foi escolha tua, foi escolha de todo mundo. E o que eu quero dizer com isso, você vai ser um solteiro sadio se você estiver junto de Deus. Você vai ser um solteiro pleno, alegre para se conviver. Queridos, eu conheço, fica de pé, Marcelo. Eu conheço esse homem aqui, eu chamo ele de Negão. É meu amigo de muitos anos. Nós nos conhecemos desde a nossa solteirice. Como foi gostoso tudo que a gente viveu, não foi? Nós vivíamos com muitos solteiros. E a gente cantava, a gente ia para o show do Templo Soul, e a gente dançava, e a gente comia esfirra, e a gente... Nossa, quanta coisa a gente fez, não foi? Aí, sentíamos falta de ter alguém? Não. Estávamos bem vivendo, não é? Mas hoje ele está casado. Ela vai ficar de pé? Ajuda ela. Ela está de pé já. Amém? O que eu quero dizer a você, querido, se você se preocupar com as coisas do Senhor, Deus se encarrega porque Ele conhece os outros que estão se preocupando com as coisas dEle. Ele se encarrega de fazer as conexões. Uma salva de palmas para eles. Amém. Então, solteiros, se encha de Deus, se encha da palavra de Deus. Viúvas, se encham de Deus. Existe em Deus tudo aquilo que está preparado e reservado para você. Deus não tem a sua cara metade lá, mas Ele conhece um filho que Ele diz, ia dar certinho, fulano com ciclano. Hein, Gabriel, o que você acha desse casalzinho aqui? Amém? Então, querido, nós não usamos recurso que o mundo usa. Namoro cristão não é ficar, ou melhor, orar, né? Se você namora, querido, beije menos, ore mais, converse mais. O beijo é a iniciação de uma relação mais íntima. Vai com calma. Amém? Pastor, é que eu quero muito. Pastor, eu preciso muito. Você precisa muito se encher de Deus. Eu não consigo imaginar o apóstolo Paulo, porque não tinha alguém viciado em pornografia. Eu não imagino o apóstolo Paulo, porque não tinha alguém do lado dele, chorando nos cantos, em dia dos namorados.
Não. Ele estava bem em Deus. Ele era pleno em Deus. Ele era satisfeito em Deus. E é isso que eu preciso dizer para você. Solteiro sim, sozinho jamais. Amém? Eu espero que você tenha sido edificado. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Querido, talvez você já tenha casado, talvez você esteja, eu não sei em que fase você está, mas eu quero que você tenha convicção em Deus, em Jesus. Existe solução para tudo aquilo que nós estamos vivendo longe dele, para tudo aquilo que está em desconformidade na nossa vida. Em Deus existe a possibilidade de alinhar. A Bíblia diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Quero que você feche os seus olhos. Eu não palestrei, querido. Eu não falei de coisas do meu conhecimento ou da minha sabedoria. Eu falei da palavra de Deus. Eu falei daquilo que nós temos vivido e visto enquanto caminhamos com Ele. Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças pelo Teu Espírito continuando a ministrar nos corações. O Senhor tem interesse em que os solteiros, em que os viúvos, aqueles que ainda não estão se relacionando, casados com alguém, que eles sejam intensos nas suas coisas, porque com o Senhor eles aprenderão a ser melhores. Eu te dou graças, Pai, por força, eu te dou graças por graça sobre a vida de cada um deles. Tudo aquilo que talvez esteja desalinhado, Pai, alinhando pelo poder, a Tua unção despedaçando o jugo, a Tua unção dissipando, Pai, todo o peso, todo o embaraço, que tudo aquilo que a carne de alguma forma está doutrinando e guiando, o Teu Espírito possa de maneira poderosa romper e auxiliar, ajudar a cada um de nós a estar no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Se você é solteiro, eu queria que você fizesse uma oração de consagração ao Senhor. Eu queria que você mais uma vez se consagrasse ao Senhor e dissesse: Senhor, eu sou Teu, eu sou Tua. Eu quero viver essa plenitude de pertencer ao Senhor. Eu quero viver essa plenitude de viver os Teus planos para a minha vida. Eu não quero passar por essa fase sem ter aprendido nessa fase tudo que o Senhor tinha para mim, tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero andar ansioso com aquilo que o Senhor não tem para a minha vida. Faça isso, querido. Se você, pai, mãe, tem filho ainda solteiro em casa, ore por ele agora. Declare sobre a vida dos seus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai. É a Ti que servimos, é a Ti que amamos. Obrigado, Pai. Homens e mulheres santos, íntegros, vivendo uma conduta correta diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Talvez você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus. E conforme eu disse, querido, todos nós andávamos em nossos delitos e pecados. Todos nós estávamos separados de Deus. Mas uma vez que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos vivificados. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? O Evangelho não é esse lugar onde você se simpatiza com quem Jesus é.
é necessário entregar a vida a Ele, é necessário entregar o controle dos seus dias a Ele, entregar o seu coração ao Senhor. Então talvez você esteja aqui pela primeira vez, ou você talvez já tenha vindo outras vezes. O meu convite não é para que você faça parte de uma religião, para que você venha para essa igreja e seja dessa igreja, não é isso. O meu convite é para que você faça parte da família de Deus. A Bíblia diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Se você nunca fez essa oração, você precisa fazer. Levanta a sua mão e eu quero orar com você. Existe alguém? Estamos todos com os olhos fechados. Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Se você talvez fez essa oração e por algum motivo, não importa saber qual, você se desviou dos caminhos do Senhor, você se afastou, e você deseja retornar essa manhã, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Amém, eu vejo a sua mão. Você pode vir aqui à frente? Existe mais alguém? Levante a sua mão, não saia daqui da mesma forma que você entrou. Se você deseja devolver o controle da sua vida ao Senhor, faça isso. Existe um unção aqui que vai te ajudar a sair desse lugar. Vem aqui na frente. Existe mais alguém? Eu não quero saber o que você viveu. Deus não quer te condenar pelo que você viveu. Pelo contrário, Ele não é um dedo apontado, Ele é uma mão estendida para tirar você desse lugar. Ele estende a mão dele para você essa manhã e diz: deixa eu tirar você daí. Eu quero caminhar com você, eu quero revelar a você os planos maravilhosos que eu tenho para a tua vida. Se você é essa pessoa, levanta sua mão. Vem aqui, deixa eu orar com você. Aleluia, aleluia.